Olá, eu sei que eu estou devendo um vídeo específico sobre a Polônia, mas que é sobre uma questão histórica que eu preciso estudar mais. Então, resolvi falar nesse vídeo de agora sobre relacionamentos à distância e principalmente relacionamentos com poloneses. Nossa, minha maquiagem tá parecendo tão forte aqui no espelho, não tava assim. Muita gente me escreve, tá? Não muita, vai, algumas pessoas me escrevem porque elas estão passando por uma situação assim, sabe, ou de relacionamento à distância, ou de estar se relacionando com polonês mesmo, ou polonesa, né? Então eu queria falar alguns aspectos que de repente podem te ajudar a partir da minha experiência. Eu acho que relacionamentos à distância significam uma coisa quando você é muito novo. Quando você é adolescente, é mais ansioso, né? Não tem tanta maturidade. Eu acho, pelo menos, que você precisa mais da presença, né? De repente, ver pelo menos uma vez por semana, alguma coisa assim. Acho que quando a gente é mais velho, a gente fica mais tranquilo em ver a pessoa um pouco menos. Porque esse sentimento não vai mudar, não vai se alterar, não é que de repente é do nada, você vai conhecer alguém e vai ficar afim daquela pessoa. Eu acho que a gente tem a tendência a ser um pouquinho mais volúvel quando é adolescente. Então eu acredito que quando a gente é mais velho, é mais fácil lidar com essa distância, mas precisa ter um plano de ação e precisa ter uma perspectiva. Chega uma hora na vida que você quer uma coisa assim, que você acredite, né? Você não está muito afim de se aventurar. Quando você está afim de se aventurar, você está só curioso, algo assim, é mais fácil você se meter em qualquer tipo de situação. Mas se você está se envolvendo com alguém que está num outro país e o negócio está sério, eu acho que é importante ter um plano de ação, sim. Eu conheço muitas brasileiras que elas ficaram 3 meses vindo para a Europa, que é o limite, né? Que você pode ficar como motorista e voltava, ficava 3 meses no Brasil. Conheço gente que ficou assim bastante tempo e tudo bem, deu certo, funcionou. Eu acho que se isso é possível, logisticamente, financeiramente falando, maravilha, né? É um pouco chato, porque você meio que não pode focar na sua vida ou desenvolver outros planos. Você meio que vive em função disso. Mas o legal é que você fica viajando, né? Mas precisa ter grana, né? Precisa ter grana para isso. Como não é o caso da maioria das pessoas, muitos têm que pensar, e agora? Como é que eu faço, né? Relacionamento não tem garantia, não tem como você saber. Tem gente, a minha tia, por exemplo, ela, há cerca de 30 anos atrás, talvez um pouco mais, acho que 30 por aí. Naquela época não tinha essas coisas de aplicativo e tal. Aí tinha um jornal primeira mão, que você escrevia anúncios, né? Tem gente que também escrevia para revistas. Aí só assim assado, tô a fim de encontrar alguém. E daí você começava a receber cartas. Foi como ela conheceu meu tio. Ele faleceu já, mas eles ficaram... Eu acho que eles ficaram cerca de 30 anos casados mesmo. E eles eram realmente um casal único, que deu super certo. E o que aconteceu? Eles só se falavam por carta. Não é WhatsApp que se fala e responde na hora, né? Era por carta. A carta demorava para chegar. Não era sempre que dava para ligar. E daí ele pediu ela em casamento por telefone. Isso eu não lembro quanto tempo, mas pouquíssimo tempo. Assim corresponde, pouquíssimo mesmo. Eles já sabiam. Eles já estavam convictos. E daí ele mandou a passagem e ela foi para casar. Foi ainda escondido da minha avó para casar com ele. E deu certo. Nunca há garantias. Então eu acho que você precisa assim, sempre ter um plano B, sabe? Depois eu entro mais detalhes da minha história, vamos por partes, tá? Pra gente falar também como que é se casar na Polônia. Eu não falo muito de coisas muito pessoais. Na verdade eu até falo de coisas pessoais, né? Mas algumas eu não falo tanto, porque, não sei, acho que coisas que são muito, muito, muito importantes e que ainda estão num processo, né, de construção, vale a pena a gente preservar. Senão fica, eu não sei, antes das coisas darem certo, sabe? Quando é algo muito especial pra mim, eu evito falar muito, sabe? Eu acredito muito nessa coisa de energia. Aí, por isso que eu falo aos pouquinhos. Eu sou misteriosa. Mas daí, pra maioria das pessoas, assim, você tá num relacionamento à distância uma hora, né? Ou vai ou racha. Aí tem a opção de você vir pro país que a pessoa está com visto de estudante, tentar um visto de estudante. No meu caso, eu vim. Eu já estava como turista. Dizem que se eu solicitasse do Brasil, teria sido menos desconfortável todo o processo, que foi uma via crucis, assim, lá na Polônia. De lá eu dei entrada, demorou para liberar o visto, demorou quase um ano, mas enquanto estava em processo eu poderia ficar lá. E fiquei estudando. Só que para você ter um visto de estudante, é necessário uma carga horária específica mínima, que eu não me recordo, mas seria um curso intensivo.
Cursos intensivos é um pouquinho mais caro. Então, novamente, tem essa questão do financeiro, né? Então tem isso, tem o fato de você tentar conseguir um visto de trabalho. Se você é da área de TI, de tecnologia, é relativamente fácil até você conseguir trabalho na Europa, sabe? Daí beleza, mas caso contrário, na Europa é difícil você vir assim, porque eles só vão contratar aquilo que não está dando conta, sabe? No país eles não têm mão de obra, então aí sim daí eles vão contratar gente de fora. Então eu não recomendo vir para a Europa com a ilusão assim de, não, primeiro eu vou como turista, e daí eu dou um jeito e consigo trabalho no caminho. Olha, eu não conheço. Hoje, sabe, nos últimos anos, alguém que tenha feito isso. Pode ser que tenha algum case de sucesso por aí. Mas eu não conheço porque se você já não tem um visto, eles não vão te contratar. Costuma ser assim. Claro que eu já ouvi falar, inclusive, na Suíça, que tem gente que eles não contratam, mas eles empregam pessoas que estão ilegal. E tem uns casinhos aí de exploração, de mau pagamento, coisas assim, sabe? É o que eu ouço falar. Se você já não tem realmente um visto, é mais difícil. Aí, se a empresa te contratar, no caso de empresa de TI normalmente, precisam muito você conseguir um emprego, aí sim. Aí eles vão mexer os pauzinhos lá para conseguir o seu visto, entendeu? Mas tem que ser uma área muito específica. A única que eu conheço é a de TI mesmo, que contrata bastante. Além disso, tem gente também que já vem e fala, mano, vamos casar e vamos ver no que dá. Não deu certo, não deu certo. Eu acho que se fosse o caso, os dois têm que ter a mente aberta. Leve, sabe? Mente aberta. Vamos apostar nisso porque a gente acredita e quer desenvolver essa relação. Não porque a gente já tem certeza que vai ficar a vida toda juntos. Isso é uma pressão muito grande. Tem que ter a mente aberta falando assim, vamos, vale a pena tentar? Mesmo que a gente veja que não é isso que a gente quer, vale a pena agora? Agora a gente precisa investir nisso? Sim, mas eu acho que tem que pôr uma leveza aí, né? Pra não ficar, não, a gente vai ter que ficar junto a vida toda. Porque às vezes não rola, não é compatível. Aí agora, né, se você está num relacionamento com uma polonesa ou um polonês, eu vou falar um pouquinho do que eu sei, ou da minha experiência, ou das pessoas que eu conheço, pra ver se de repente ajuda. Que é, tá, polonesas no geral, eu acho que elas são mais abertas, porque tem um machismo assim na Polônia, de homem tem que agir como homem, sabe, homem da casa. Ele tem que ser o provedor, ele tem que ser o cara que tem uma maletinha lá de ferramenta para consertar a torneira, para trocar lâmpada, essas coisas. Basicamente é isso, assim, o homem da família, ele não dança, sabe? Se a gente, às vezes eu mostro uns vídeos assim, sabe, do Brasil, dos caras dançando, requebrando. Mas como assim não sabia que homem fazia isso, que homem podia fazer isso? Enfim, homem tem que agir que nem homem, é uma coisa assim. Então a mulher, ela realmente, ela tá, ela é mais estimulada, claro, a desenvolver as emoções, a mostrar afeto. E eu percebo que rola uma pressão, porque eu tenho amigas polonesas, uma pressão para casar, para que elas se casem. Tem uma amiga polonesa que é mais nova que eu, acho que ela tem 28 anos, e rola uma dor genuína, assim, nela, de ainda não ter se casado, porque tem uma pressão de que você já deveria ter formado família. Sempre falei que eu acho o polonês mais tradicional e tudo mais, mas não quer dizer que seja todo mundo assim. Eu tenho um amigo que me contou umas fofocas, que ele ia pras baladas à noite, saia com umas polonesas. Então ele falou assim, não é bem assim, que, né, que o pessoal é super reservado e púdico, não é bem assim. Mas eu sou uma dama, não vou entrar em detalhes. Mas eu acho que são um pouquinho mais conservadores. E daí, os homens, eu já falei, assim, eu tenho uma amiga polonesa, por exemplo, que ela casou com um mexicano. E ela fala, Deus me livre de me relacionar com homem polonês. Nos encontros internacionais que eu ia, as polonesas falavam assim, nossa, eu não acredito que você namora com um polonês, você tá louca. Mas é só porque as culturas são muito diferentes mesmo. Não é assim, né, gente? Que, a nacionalidade X, todo mundo é assim. Nunca é. São seres humanos livres para fazer escolhas, para evoluir ou não. Tirando o fato de que, no geral, eu acredito que os homens poloneses são um pouco mais conservadores, sim. Isso pode afetar a visão que eles têm de mundo a respeito de temas polêmicos, por exemplo. Podem ter uma mente mais fechada de uma forma geral, na minha opinião. Tem valores mais tradicionais e, de acordo com a minha amiga polonesa, porque eu acho mais justo ela falar, porque ela se relacionou com polonês a vida inteira. Eu estou num relacionamento com polonês há 2 anos e meio. Ela fala assim que eles não trabalham as emoções, e daí você acaba virando a cuidadora deles, sabe? A terapeuta. Eles não trabalham as emoções, eles não têm problema em falar pra você que te ama. Fala que te ama toda hora, segundo ela. Mas não mostra as emoções de outra forma, os problemas que tem não divide tanto, não mostra tanto a fragilidade, até por essa questão machista, né? De que homem tem que ser sério, homem não pode chorar, homem não pode ser fraco.
E ela fala que daí isso vai deixando eles estressados e fechadões. E realmente, de uma forma geral, eu acho, como eu até já fiz vídeo sobre isso, né? Que eu falo que o povo polonês é meio reclamão, de uma forma geral, são meio resmungões, comparando com os brasileiros. Eles me parecem mais reclamões, sim, é um hábito. E acho que os homens, pelo menos, são um pouquinho estressados, sim. E sobre relacionamento, vamos direto ao ponto. Como é que a gente engloba tudo isso para fazer o negócio dar certo? Não há garantias. Acho que tem que ter essa leveza de que é um processo, sabe? É um processo em construção e tem que ter paciência. Se nos relacionamentos com pessoas da mesma nacionalidade já é muito desafiador, é claro que a pessoa não vai ser perfeita. Eu acho que é legal a gente aceitar que não existe relacionamento perfeito. Acho que é legal a gente parar de acreditar no que a gente vê nos filmes hollywoodianos, no que a gente ouve. Ai, que romântico, né? O cachorro cagando. O que a gente ouve nas músicas, parar de idealizar esse amor onde tudo sempre é leve, pacífico e apaixonado. Mesmo o relacionamento que a gente tem conosco, às vezes é conturbado, né? Às vezes a gente se frustra com a gente, se decepciona, fica com raiva. E eu, inclusive, já falei disso em outro vídeo. Estude história do país do seu parceiro. Acho que é legal os dois fazerem isso. Consequentemente, você também vai começar a enxergar a história do seu país de uma forma diferente. Porque, por exemplo, quando você está só no Brasil, você vive daquele jeito. Eu estava conversando sobre isso com meu amigo do Afeganistão. Aquela nossa visão de mundo, né? Aí quando você vai em outro lugar, vê que as coisas são diferentes, que tem gente que age diferente, pensa diferente, em situações muito básicas, assim, que a gente achava que era comum. Você fala, eita caramba, então o que eu achava que era, não é um fato. As coisas podem ser, as pessoas podem agir de múltiplas formas. Aí você começa a entender por que no seu país as pessoas agem assim, você começa a investigar também. Então é um processo muito bonito, sabe? De patriotismo, eu diria. Comecei a ficar mais patriota. Mas assim, é legal estudar, sabe? Porque tem muita coisa que eu achava, caramba, ele é assim, ele é chato pra caralho e tal. Aí eu descobri que era uma questão que parava um pouco nos poloneses de uma forma geral, por causa disso, daquilo, entende? Então estuda com carinho, se abra para essa nova cultura, que vai ser um pouco sua também. Estudar história, estudar a situação atual política do país, porque daí você vai começar a pensar, peraí, por que chegou nesse ponto, por que está assim, o que as pessoas querem, como elas pensam. Entender um pouquinho da história, tentar aprender um pouco da língua, você vai entender como que as pessoas pensam, como que elas expressam sentimentos. Para finalizar, espero não estar sendo muito, muito confusa, assim, que eu estou falando várias coisas paralelas, mas que para mim é o que eu aprendi, sabe? Tem gente que eu conheço, casais assim, internacionais, que teve uma coesão muito rápida, muito harmônica e tranquila. Mas para mim não. Para mim foi mega difícil. Mega difícil, assim, a coisa mais difícil da minha vida. Então foi um processo longo e ao mesmo tempo muito bonito. Quando você vai vendo que existe abertura das duas partes para aprender um com o outro, para conhecer melhor a outra cultura, para se harmonizar e para construir, né, um olhar juntos para a vida. Leva tempo, sabe? Mas acho que a pergunta que você tem que fazer é quando está sendo desafiador, se está sendo desafiador, né? Porque a gente espera ter o conforto e o prazer o tempo todo e quando tem o desconforto a gente se apavora. Como eu fiz muitas vezes, querendo voltar correndo muitas vezes, pensar assim. Para mim, pelo menos. Eu realmente tenho sentimentos fortes para essa pessoa, eu amo essa pessoa, independente do que está acontecendo. Eu sinto ainda aquilo? Sim, a resposta era sempre sim. E eu perguntava principalmente, eu sempre me pergunto isso em relação a tudo. Eu ainda vejo aprendizado nesse caminho? A resposta era sempre sim. Então, eu seguia. Porque claro, eu tô falando isso porque se a gente ficar falando não, é desafiador mesmo, nananã, a gente vai ficar para sempre no relacionamento que às vezes não tá sendo bom pra gente, né? Então essas duas perguntas foram chaves para mim, para continuar e desenvolver uma coisa muito boa, muito bonita. É um processo e é natural, então você tem que dar uma chance, assim, para entender que as diferenças não é nada pessoal com você, não. São questões da cultura. Se você tiver mais alguma dúvida, por favor, se sinta aberto, tá? Pode abrir o coração para mim, eu te entendo. Se você está numa situação parecida, tá bom? É isso aí, até o próximo vídeo.